Saudações a todos vocês que estão aqui nos ouvindo. Que Deus abençoe a sua vida. Esse aqui é um trabalho do Seminário Bíblico Palavra da Vida. Eu sou William Vita, aluno do seminário. Estou fazendo esse trabalho para o curso de Introdução ao Ministério Pastoral. E tenho a honra de estar aqui com o pastor Davi Cox Júnior, que é meu orientador acadêmico, também ele faz parte da coordenadoria de graduação, né? E ele orienta diversos alunos, eu sou um deles, né? E ele vai estar me ajudando aqui a fazer esse trabalho, vamos estar fazendo uma pequena entrevista, e eu tenho certeza que vai abençoar você, ainda mais se você pretende ser pastor, né? Ou quer conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, né? Então, nós temos algumas perguntas aqui e certamente vai ser um tempo muito bacana. Então, vamos lá, eu vou colocar aqui o pastor em destaque aqui na tela. Pastorzão, a primeira pergunta é a seguinte: como foi o seu processo na trajetória desde a descoberta da vocação pastoral até o pleno exercício do ministério? Né? Esse processo aí, né? Como é que foi com o senhor, né? Desde a da vocação ali, essa descoberta, né? Até o exercício do ministério. Tá bom. Legal. Primeiro é um prazer estar aqui, podendo conversar com você, William, e outros. Para mim, eu não posso dizer que houve assim um momento. Na minha vida foi um processo. Eu cresci aqui, eu sou norte-americano, mas eu cresci aqui no Brasil. Meus pais vieram, meu pai fundou o Seminário Bíblico Palavra da Vida em 65. Então, eu estou no Brasil desde os meus 5 anos de idade e foi um processo de ver meus pais envolvidos no ministério, gostando, eles sempre nos envolvendo no ministério, naquilo que era possível. Então, eu desenvolvi um amor, uma paixão por esse ministério aqui. Eu fiz um ano aqui no, então, Instituto Bíblico Palavra da Vida, em 77. Daí eu voltei para os Estados Unidos, fiz faculdade, e daí fui para um seminário, Seminário Teológico de Dallas, mas sempre com o desejo de voltar ao Brasil. Então, eu fui para o seminário já com isso em mente. Na verdade, até antes de... quando eu comecei a namorar minha esposa, que viria a ser minha esposa, ela, já no nosso primeiro encontro, primeira conversa, conversamos sobre... Eu compartilhei com ela o meu desejo de voltar ao Brasil, que Deus já tinha colocado isso no meu coração. Então, foi gradativo, foi um processo que começou ainda quando criança, que foi crescendo, e acho que num momento aí, talvez na minha juventude, eu pensei talvez em não voltar para o Brasil, mas durante o meu ano aqui no PV, eu lembro de um professor em particular que falou sério comigo, falou: Davi, nem pensa em não voltar para cá. Deus já te deu a língua, você já tem a cultura, você já está anos-luz aí, milhas à frente de outros missionários transculturais, estrangeiros, que têm que vir de fora e aprender tudo, você já tem isso. Então, Deus usou essa conversa e outras também para ir me conduzindo. Então, quando fui para o seminário de Dallas, já fui com essa intenção de me preparar para voltar aqui para o Brasil e ajudar aqui no seminário. Porém, eu também não queria ir de aluno direto para ser professor, sem ter uma experiência ministerial, uma bagagem. Então, ainda enquanto aluno seminarista lá em Dallas, eu e a Cindy, minha esposa, começamos a trabalhar numa igreja, fazendo os nossos estágios, e final de semana nós envolvemos muito, mais ou menos com você agora, Will, lá na igreja coreana, em São Paulo, mergulhamos de cabeça. E depois de nos formarmos, a igreja nos convidou para fazer parte da equipe pastoral,
Então, ficamos lá, tempo integral na igreja, por 4 anos, ajudando nas áreas de missões, juniores, música, até dirigimos acampamentos de futebol, que foi mais evangelismo. Então, diversas áreas. A igreja tinha uma creche que a gente ajudava também. Então, diversos ministérios que realmente ajudaram também a formar a minha cabeça e a prática ministerial, trabalhando numa equipe pastoral e aprendendo com o pastor sênior lá. E daí, então, depois de 4 anos, que ao todo, contando os anos dentro do seminário, como seminarista, foram 7 anos nessa igreja. Então, aí nós viemos ao Brasil em 90. Então, Deus foi consolidando, ele foi nesse processo todo, de todos esses anos, foi assim que ele foi me e depois nos conduzindo para retornarmos ao Brasil, e assim, então, vindo ao Brasil, que ela já veio como aí esposa e mãe de 2 filhos, tivemos mais 2 filhos aqui, então ela, sim, teve que passar por todo esse processo de aprender a língua, a cultura e tudo isso, mas, então, eu diria que ah, começou lá atrás, lá ainda como criança, e Deus foi conduzindo, confirmando. Quando eu pensei talvez outra coisa, aí Deus trazia alguém para mais ou menos me nortear de novo. Então, não foi nada assim dramático, mas foi um processo. E aí, agora nós estamos aqui há 32 anos. Então, a gente tem visto a mão fiel de Deus nesse processo todo aí. Muito legal, pastor, muito legal. E de fato, o senhor chegou a comentar, né, já de algumas pessoas que marcaram, né, a sua história, né? Inclusive tem até a ver com essa próxima pergunta, né? Quais foram seus maiores influenciadores, né? Que inspiraram, motivaram e exortaram o senhor durante essa caminhada? Aham. Tá bom. Bom, eu preciso dizer que talvez o maior influenciador foi meu pai, meu próprio pai, que, como eu já falei, ele e minha mãe nos envolveram, eu e mais meus 3 irmãos. Eu tenho 2 irmãs e um irmão. O meu irmão e uma das irmãs também estão envolvidos aqui no Ministério da Palavra da Vida hoje. Então, meu pai realmente foi um grande influenciador nisso. Esse outro professor que eu mencionei, o nome dele é Ari Nogueira, também teve uma influência que deu aquele chacoalhão, né, antes de sair do Brasil. E eu diria também, na própria faculdade, eu tive uma professora que também foi uma professora de uma área que realmente eu não tinha. Eu estava mais ou menos naquela fase de será que é isso mesmo? E ela também foi uma voz que confirmou, mas Davi, poxa, olha que Deus já preparou, já Interessante. deu para você de bagagem. É bom pensar 2 vezes a jogar isso fora. No próprio seminário de Dallas, um homem que influenciou muito meu pai, anos antes, quando ele estudou lá no seminário de Dallas, o professor Howard Hendricks, também foi um que investiu na minha vida, e através de aulas eu tentei pegar o máximo de matérias com esse professor, que ele era muito bom mesmo, apaixonado pela palavra de Deus. Aliás, ele é autor daquele livro Vivendo na Palavra, Sim, que nós sim, que temos em nós lemos português, aqui. É. ele e o seu filho, autores desse livro aí. Ele também influenciou. E o pastor, que é aquela igreja onde participamos por 7 anos, pastoreado por um tio meu, irmão da minha mãe. E ele Hum, também foi muito influente, investindo na minha vida, na nossa vida. Eu e a Cindy, ele e a sua esposa, outros, os líderes da igreja lá também, pegando um jovem seminarista e investindo. Então, acho que todas essas pessoas foram homens e mulheres que Deus usou para influenciar muitos outros também, mas esses seriam alguns. Chegando aqui no Brasil também,
que Satanás fez de tudo para fazer aqueles primeiros anos muito difíceis, e teve um missionário veterano aqui que ficou 4 anos e daí voltaram para os Estados Unidos, já eram mais idosos, mas Deus usou ele, esse casal, para realmente nos encorajar, desafiar, acalmar em alguns momentos. Então, foram pessoas que Deus usou ao longo do caminho aí. Muito interessante, pastor. É importante a gente notar, né, como que Deus ele usa lideranças saudáveis, né? Seja no Sim. nosso lar, né, ou no nosso contexto na igreja, né, nos É. estudos, né? E a próxima pergunta ela tem a ver com isso, né? Qual é a definição do Senhor para liderança saudável? A gente viu aí como na sua história isso fez parte, né? E o que que o senhor, como o senhor poderia definir aí liderança saudável? Tá bom, boa pergunta. Liderança saudável. Eu acho que Jesus, lá em Marcos 10:45, né, que ele veio ah, não para ser servido, mas para nos servir, ele como filho do homem, e nos resgatar, ele veio para servir. E creio que uma definição de um líder bom, um líder bíblico, é ser um líder servo. Seja isso dentro do lar, nós como maridos, sermos líderes servos dentro do lar, como também na igreja ou em qualquer área de liderança que Deus nos colocar. Eu, pensando naquele trecho lá que Paulo diz em Coríntios, que o que se requer de despenseiros é que sejam fiéis. Acho que um líder é uma pessoa, não só uma pessoa serva, mas uma pessoa fiel a Deus, em primeiro lugar, fiel ao ministério. Ele é alguém de palavra, seja sim, sim, não, não, pensando naquelas características lá de 1 Timóteo 3, de Tito 1, aquelas qualidades, características de um líder, ah, então, irrepreensível. Então, muitas coisas, mas são atitudes, uma pessoa que é humilde, ah, ensinável, corrigível, não é dono da verdade, mas reconhece que é falho, mas ele é dono da verdade nisso aqui, né? Ele tem a Ah, verdade na palavra, então é alguém que se baseia num, não constrói o seu ministério naquilo que ele acha melhor, mas que realmente crê que Deus orienta. Então, alguém que ouve, como ovelha, que ouve a voz do pastor e o obedece, o nosso supremo pastor. Então, acho que seriam algumas características de um bom líder, um líder bíblico. muito bom, pastor, muito bom. E, de fato, nós sabemos, né, que não só o nosso país, mas o mundo carece, né, de líderes saudáveis, né, de lideranças saudáveis. É. Então, que haja cada Eu vez acho que mais pastores assim, também, né? William, eu acho que um líder é alguém que vai chamar pessoas para seguir, mas ele não, ele lidera pelo exemplo, ele tem que ser exemplo. Ele não vai ser perfeito, mas é Sim, alguém que realmente vai fazer de tudo para ser um bom exemplo. Como Paulo diz lá em 1 Coríntios 11:1, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, Paulo não era perfeito, mas o alvo dele era seguir a Cristo e ter outros o seguindo. Então, ele era um líder que realmente queria ser como Cristo, e esse deve ser o nosso alvo maior. muito bom, pastor. Qual o senhor acha que é o maior privilégio de ser pastor? E qual seria, então, o maior desafio, né, com relação às responsabilidades do ministério pastoral? Aí duas perguntas em uma, né? Tá, William, repete a primeira parte, porque ele meio que congelou, aí eu não peguei. Sim, qual é o maior privilégio de ser pastor? E
qual seria, então, o maior desafio com relação às responsabilidades do ministério pastoral? Tá. Ah, eu vou para um trecho que eu gosto muito, Colossenses, eu acho que nesse Colossenses 1, 28, 29, eu acho que nós temos nesses versículos o maior privilégio e o maior desafio no mesmo trecho aqui. Tudo junto. Então, Paulo diz que nós o proclamamos, isto é, nós proclamamos a Cristo, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Esse é o maior privilégio, de poder investir em vidas, ovelhas, e para ajudá-los a se aperfeiçoarem em Cristo. Então, mentorear, discipular, acompanhar. E a ideia que Paulo diz, apresentar todo homem perfeito em Cristo. Não é nós que fazemos isso, mas é a palavra de Deus, é o Espírito Santo, mas o maior privilégio é de nós sermos um canal, de sermos um instrumento na mão de Deus para esse crescimento, para ver esse crescimento no pastoreio das ovelhas. E o maior desafio, Paulo diz no próximo versículo, para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. É um trabalho árduo. Investir em pessoas, em gente, é difícil. Tem horas que é beleza, tem horas que é horrível. Tem horas que se quer desistir. Isso não é para mim. E aí Paulo está dizendo, sim, é um trabalho difícil, mas não, a gente não faz na nossa força. Quando a gente chama para nós a responsabilidade, aí que a coisa não vai mesmo. Mas quando a gente lembra que Cristo está comigo, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a palavra de Deus como ferramenta, então aí que eu me esforço, sim, a gente deve fazer de tudo, lutar, trabalhar duro, mas conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Então, o maior privilégio é trabalhar com gente, o maior desafio é trabalhar com gente. Pastor. Porque nós somos pecadores e é a graça de Deus. E como somos pecadores, o maior privilégio é ver Deus trabalhando na vida de alguém, fazendo crescer, amadurecer, mudar, transformar. Mas a gente tem que reconhecer que é um trabalho árduo, mas e precisamos nos esmerar nisso, trabalhar duro, mas lembrando que é a força de Deus em nós. Pastor. E certamente é um grande desafio trabalhar com formação de novos pastores, né? Uma grande É, responsabilidade, né? Que esse seminário tem feito de maneira muito diligente. É, agora, com relação ainda nesse assunto, mas talvez num contexto aí, né, de pastores aí que estão recém-formados, né? Ou estão chegando numa igreja, né? Quais convicções o senhor julga assim serem indispensáveis, né? Para um pastor, um recém-formado ou recém-chegado, para que ele possa, então, liderar uma igreja local. Porque às vezes você chega naquele ambiente, né, tem já uma cultura estabelecida, né, e quais convicções o senhor, talvez aí uma dica, né, de um pastor mais experiente aí para aqueles que estão começando ou estão chegando no lugar, né, quais convicções o senhor julga legal. serem, assim, indispensáveis? Tá. Eu diria para quem está chegando no ministério, ah, chegue por baixo, no sentido de não chegue se achando, se pensando altivo. É muito comum, especialmente para alguém que sai recém-formado de um seminário, que eu tenho todas as respostas, agora eu tenho como ferramenta, eu tenho grego, hebraico, eu sei bem mais do que as ovelhas da minha igreja, e chega assim com cabeção e nada contra ter esse conhecimento. É bom ter esse conhecimento, devemos ter. Porém, eu preciso usar esse conhecimento com sabedoria, com amor, com humildade. Então, eu preciso pastorear. E para pastorear, eu preciso conhecer. Então, é chegar de forma humilde,
conhecendo as pessoas, gastando tempo com elas, ouvindo suas histórias, vivendo o, o dia, assim, a vida comum com eles, para conhecer de perto os seus corações e aí andar junto na vida, nos desafios, nas alegrias e nas tristezas da vida. Um trecho que eu gosto muito para quem vai pastorear, lá de 1 Pedro 5, Pedro diz, no primeiro versículo, portanto, apelo para os presbíteros, pastores que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada, e aqui vem a ordem. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês então receberão a imperecível coroa da glória. E 2 versículos mais abaixo aí. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Então, pastorear com amor, por livre e espontânea vontade, não por ganância, de forma humilde, levando as preocupações. O próximo versículo diz: lançam sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Isso para nós. Nós vamos ter momentos difíceis de ansiedade, mas é levar isso para Deus e ele vai nos conduzir. Então, não esquecer que realmente, como pastores, temos essa obrigação e privilégio de pastorear um rebanho de pastores que necessitam de liderança, mas uma liderança amorosa. Pensando naquele trecho de 1 Coríntios 13, que Paulo diz, mesmo se eu falar as línguas dos homens e dos anjos, eu posso até, vamos parafrasear aqui, mesmo se eu falar em grego e hebraico, eu falar a língua dos seminaristas, com todo o conhecimento, tiver todo o conhecimento, se não tiver amor, nada serei, de nada aproveita. Então, precisamos amar, conviver com as ovelhas e conhecê-las, amá-las, instruí-las. Quando peco contra elas, humildemente pedir perdão e aí bola para frente. Então, é andar, caminhar junto, amar, pastorear. Muito bom, pastor. Nossa, quantos aprendizados, hein? Quanta coisa boa a gente está absorvendo aqui. Tá bom. Então, pastor, nós estamos aí aprendendo, né, sobre a questão esse contexto, né, de um pastor recém-chegado numa igreja, né, lidando aí com Uhum. as expectativas, né, do rebanho e também com as dele, não é verdade, né, e sendo casado ainda tem a questão da família, né, todo esse contexto. E a próxima pergunta tem a ver com isso, né? Um pastor precisa lidar com diversas considerações em relação às prioridades de sua vida. Qual solução o senhor propõe para equilibrar demandas e expectativas relacionadas à família e ao ministério pastoral? Tá bom. É, não é uma pergunta fácil e não tem resposta fácil. Quando Jesus foi perguntado a ele, então, qual o maior mandamento da lei? Em dois. Ele falou amar a Deus acima de tudo, e daí amar ao próximo como a ti mesmo. Então, essas prioridades em termos de relacionamentos, primeira prioridade para todos nós, mas ainda mais para pastores, pessoas envolvidas no ministério, é o nosso relacionamento com Deus. Então, aquele tempo devocional que precisamos
para o nosso crescimento, a nossa saúde espiritual. Então, o tempo a sós na palavra, em oração, isso é primordial. Não podemos negligenciar isso, por mais que a vida aperte, ah, as demandas, precisamos ser disciplinados nisso e não de forma legalista, mas com o desejo de realmente amar a Deus mais e conhecê-lo mais através da sua palavra. E aí, o segundo mandamento é amar ao próximo. E nós, como homens casados, o próximo, o mais próximo é a esposa. Então, é o relacionamento mais íntimo que temos depois daquele com o Senhor Jesus. Então, preciso investir nela, em filhos. Agora, é difícil você vem primeiro o ministério, depois a família, depois o ministério. É quase que um todo. Tem horas que eu vou ter que dizer não para um, sim para outro e vice-versa. Mas eu tenho como responsabilidade investir na saúde da minha esposa e da minha família. Então, eu não posso negligenciar. Paulo é muito claro nisso, também na sua lista lá em 1 Timóteo 3. Se o presbítero, se o pastor não sabe governar bem a sua casa, então, se ele falhar lá, então ele não vai ser bem sucedido na igreja. Um deve ser considerado como líder. Então, precisamos ter esse equilíbrio. É claro que tem momentos que, de repente, eu separei um tempo com a família, mas tem uma cirurgia de emergência ou morre alguém e eu preciso me ausentar. Então, é treinar, ensinar a família também, que vão ter momentos assim que fazem parte, mas também fazer com que a família se sinta. Não é só meu ministério, é nosso ministério. Estamos Sim, envolvidos nisso juntos. com certeza. Então, são alguns desafios, mas são nas decisões do dia a dia que isso é posto à prova. Mas se a gente conseguir pensar amar a Deus, amar aos outros, e esses outros também incluem a igreja, inclui as ovelhas. Só que a primeira responsabilidade minha nesses outros é minha família. E aí sim a igreja entra também, mas eu preciso saber, às vezes, separar, diferenciar e priorizar. Sim. Caramba, pastor, que aula que o senhor está nos dando, hein? É, e, nossa, a gente, quando pensa em questão de ministério pastoral, é, assim, até mesmo nesse contexto familiar, né, e até contextos de amizade, às vezes a gente vê a figura do pastor como uma figura assim, um tanto solitária. E isso é uma coisa assim que às vezes preocupa a gente, né, que tem esse almeja, né, poder trabalhar com isso, né, futuramente. Então, por exemplo, a próxima pergunta ela fala sobre isso, né? Com relação às amizades de um pastor, é correto que este experimente certa solidão ministerial? E quanto às suas próprias dificuldades e pecados, com quem abrir o coração? William, o Zoom congelou aí, não deu para pegar a pergunta, desculpa. Ah, sim, ok. Vou repetir aqui para o senhor. Eu estava falando aqui que nessa questão, né, do ministério pastoral, às vezes até no contexto familiar, a gente vê a figura do pastor uma figura assim um tanto solitária, né? No que tange as funções, e as demandas e a tudo que ele precisa pensar e raciocinar para estar ali no exercício do ministério. E aí a próxima pergunta ela está associada com relação às amizades, né? É, com relação às amizades de um pastor, é correto que este experimente certa solidão ministerial? E quanto às suas próprias dificuldades e pecados, com quem abrir o coração? Tá bom, de novo ele congelou um pouco, mas se eu estou
pescando a pergunta aqui, com relação a amizades no pastoreio, com quem ele pode ou não pode, ou deve ou não deve abrir o coração, é isso? Isso, exatamente, pastor. Ah, E com relação à solidão também, como lidar com a solidão, até que ponto ela sim. pode ser necessária ou não, né? Tá, eu sei que tem pessoas que dizem que não deve se abrir com ninguém da igreja, não deve ter muitos amigos íntimos da igreja, porque você é o pastor deles. Eu acho que tem que ter sabedoria. É claro que você não vai abrir todo o seu coração com todas as pessoas, mas eu creio que sim, um dos desafios de um pastor é treinar uma liderança crível, uma liderança madura, e creio que nesse grupo ah, o pastor deve poder desenvolver uma amizade tal para que, pelo menos nesse grupo, ele possa abrir seu coração e ter prestação de contas. Ahm, Pode até ter gente mais velha do que ele, talvez não com o mesmo treinamento, mas mais experiente de vida, que possa também mentoreá-lo, mesmo ele sendo pastor. Então, eu creio que sim, podemos ter bons amigos na igreja, pessoas que podemos convidar para dentro de casa, e nós irmos na casa deles, assistir um filme, assistir um jogo, torcer junto, um jogo de mesa em casa. Então, momentos que podemos ter momentos mais light, de diversão, ter boas amizades, ir um na casa do outro, ter um churrasco. Então, isso faz parte e devemos buscar, eu acho que devemos desenvolver cada vez mais amigos na igreja. A questão da solidão, de novo, acho que esse grupo de líderes pode ajudar nisso, porém, às vezes é bom ter um outro pastor, alguém que está na mesma função e com quem, às vezes, alguém que vai entender um pouco mais, seja um amigo com quem você estudou junto no seminário, alguém que você tenha mantido contato. Hoje é bem mais fácil com a mídia social manter contato com pessoas mesmo à distância. Então, seria interessante ter pelo menos um ou um grupo de amigos que são irmãos e que talvez estão em batalhas semelhantes ministeriais, que vocês possam ter, de repente, uma conversa mensal por Zoom, para encorajar um ao outro, orar uns pelos outros. Às vezes, dependendo da cidade que você está, tem uma rede ministerial, tem uma associação de pastores. Dentro desse grupo, talvez exista um ou dois mais chegados que possam ajudar nesses momentos de solidão, uma ajuda mútua, porque vai ter momento que um está mais baixo, embaixo, e o outro está bem, e aí inverte. Então, porque solidão existe e vai ter. Um livro que eu recomendo, que é muito bom nesse sentido, é um livro do autor americano Paul Tripp. Em português, o livro chama-se Vocação Perigosa. É muito, muito bom. Ele tem dicas, conselhos práticos com relação a esses assuntos aí, de amizade, de solidão. Muito bom. É claro que devo ter na minha esposa ah, a pessoa mais chegada, que também eu posso abrir o coração e poder receber conselhos, ânimo, encorajamento, mas também nós, como homens, precisamos de outros homens. É, Então, eu diria, podemos sim ter amigos na igreja, especialmente na liderança, desenvolver isso, mas de vez em quando é necessário ter outros pastores que possamos conversar, abrir o coração, orar e compartilhar também. pastor. Sozinho não dá, né? Sozinho é difícil. E ainda nesse assunto, né, de relacionamentos, a gente tem um outro contexto, né? Que é o contexto dos conflitos. E, inclusive, essa é a última pergunta, né? E a pergunta está associada a essa questão.
Qual é a receita de sucesso para ajudar pessoas em situações de conflito? E quando o conflito envolve o próprio pastor e possíveis ressentimentos, né, mesmo que seja uma coisa momentânea, né, como lidar, então, de forma honesta, sincera e bíblica, né? Que às vezes o pastor ele se anula tanto que ele tem, às vezes, ali uma questão que precisa ser exposta, ser colocada ali. Então, como é que fica essa... Qual seria aí a receita de sucesso aí que o senhor poderia estar ajudando a gente para a gente guardar para a nossa vida em ministério? Tá bom. Bom, qualquer receita de sucesso ministerial vai ter que vir da palavra de Deus. E Amém. na área de conflitos não é diferente. Creio que quando há pecado, a Bíblia é muito claro com relação a isso. Então, aí é aqueles passos de Mateus 18. Então, em amor, chegar junto, confrontar o irmão. E quando a gente pensa em confrontar, eu gosto daquele versículo de Gálatas 6:1, e como chegar junto ao irmão. Então, ele diz: irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, ou você que naquela hora não está em pecado, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Então, é para chegar de forma mansa, com amor, reconhecendo que eu também sou falho, mas, nessa hora, chegar junto, confrontar biblicamente e com o alvo de restaurar, sempre com o alvo de restaurar o irmão, que ele peça perdão, ou a mim, ou a pessoa a quem pecou. Então, se ele ouvir e ganhou o irmão, aí Mateus 18 diz, acabou aí. Porém, se ele não ouvir, aí esse irmão que presenciou deve levar mais um e confrontá-lo um pouco mais sério, e se ele ouviu, tudo bem, e restaurou. Porém, se não, aí o terceiro passo é levar a igreja. Então, nós, como líderes, se observamos, se vimos algo, devemos ir lá confrontar e aí seguir esses passos. Se é alguém que chega para nós e começa a falar de um irmão que viu fazer, aí nós temos que parar a coisa e instruir esse irmão, ó, você que viu, você tem a responsabilidade como irmão em Cristo de confrontá-lo, dessa comunicação direta. Vai você conversar com ele. Se ele te ouvir, morreu. E ele pediu perdão, então a coisa morre aí. Porém, se ele não te ouvir, aí você volta e eu posso ir junto. Ah, Se eu sou eu também, porque nós como pastores também vamos pecar. Então aí eu estou do outro lado da questão. Se alguém chega para mim, e às vezes é mais difícil o membro da igreja chegar no pastor, mas é assim que nós devemos instruir as nossas ovelhas, que nós somos irmãos em Cristo. Talvez eu tenha um papel de líder, de pastor, mas isso não quer dizer que eu sou melhor e que eu não peco. E então os irmãos também têm o direito e a responsabilidade de chegar em mim, quando eu estou em pecado, de me confrontar dessa mesma forma, com mansidão, com amor, para me ganhar, para me restaurar. E aí eu tenho que ser humilde e ouvir. Isso acontece dentro do nosso lar. A gente, às vezes, como homem, não gosta de ver a esposa nos confrontando, mas é necessário e precisamos ser humildes, de novo, dentro dos nossos próprios lares. Então, essa área de conflito é complicado, mas eu creio que a Bíblia é bem clara com relação a como devemos nos agir nessas situações. Muito obrigado, pastor. Eu tenho certeza que todos que separaram um tempinho para ouvir um pouquinho aqui a nossa conversa, as palavras do Senhor certamente foram muito abençoadas na sua vida e ministério. Eu, particularmente, recebi bastante, aprendi muito. Como sempre, aprendo com o Senhor, agradeço de coração, tá, pastor? E que Deus continue abençoando o Senhor, o Palavra da Vida, que é um seminário muito abençoador. Tamo junto, como eu digo sempre. Amém. É a palavra de Deus, né, Will? Que ministra Pastor. aos nossos corações. É verdade, pastor.
que seria de nós, né, sem a palavra de Deus. Tamo junto. Forte abraço, pastorzão.